Imóveis, veículos e máquinas da massa falida da usina Catende foram a leilão ontem no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife. A usina decretou falência há 23 anos. O valor total da massa falida foi avaliado em mais de 14 milhões de reais. Em leilão estavam máquinas, veículos e equipamentos sucateados e imóveis. Tudo foi da usina Catende, que decretou falência em 1995. A venda da massa falida é o meio judicial para quitar as dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas. O processo se arrasta há 23 anos. O primeiro leilão foi em 2012. Na época, os bens leiloados foram avaliados em 100 milhões e 700 mil reais. Mas ninguém deu lances para comprar os materiais. Desta vez, os bens foram divididos em 62 lotes. Um deles, de um imóvel com 10 mil metros quadrados, teve o leilão suspenso pela Justiça por questões ligadas ao INCRA. 8 lotes, todos de imóveis, não foram arrematados. A avaliação inicial de todos os bens desse leilão somava 14 milhões e 500 mil reais. Mas o valor total arrematado no leilão desta sexta-feira foi de 5 milhões e 200 mil reais. O lote de maior valor foi o da estrutura de ferro, maquinários e equipamentos que eram usados no funcionamento da usina. Tudo foi arrematado por 2 milhões e 720 mil reais, metade do valor inicial de avaliação. A usina hidrelétrica Harmonia, que também era da usina Catende, foi arrematada por 1 milhão e 450 mil reais, mais que o dobro do valor de avaliação. O leiloeiro Diogo Martins considerou que foi um sucesso o resultado do leilão da usina Catende. O leilão foi, eu pelo menos achei extraordinário, foi mais do que eu esperava. A gente conseguiu aí de 63 lotes, vendemos 52, um saiu, o que sobrou? Na verdade sobraram alguns imóveis, poucos imóveis, que não tiveram licitantes, mas provavelmente serão levados a leilão novamente aí numa próxima oportunidade, acredito ainda esse ano. Então, aí tá claro que eu estou certo no que eu estou falando, né? Para quem conhece leilão, o resultado dele foi extraordinário. Eu conheço, eu posso falar. Foi muito bom. Teve briga, vocês viram lá a briga, e a maior emissora local não vai cobrir uma coisa desinteressante, ela vai cobrir o que é interessante. Então, ele teve uma postura muito legal, foi muito competente nesse leilão e tantos outros, né? É que se a gente for pôr o vídeo de todos aqui, não tem entrevista. Nós vamos ficar colocando vídeo a noite inteira. Então, parabéns por esse leilão. E eu quero que você explique um pouquinho da história dele e o desenrolar dele, né? Você não espera para acabar essa pandemia logo, que deve estar matando você aí, né? Essa ansiedade de voltar a trabalhar, não é verdade? Exatamente. E ainda mais, veja, eu testei positivo para Covid, estou em isolamento há algum tempo, volto a trabalhar amanhã, então eu estou mais do que ansioso, eu estou muito ansioso para poder voltar com todo o gás. Graças a Deus, passei de forma sem dificuldades por essa pandemia, sei que muita gente não teve essa sorte, lamento muito por tudo que está acontecendo no nosso planeta, no nosso Brasil, mas, bom, sobre o nosso leilão, e esse em especial, é uma massa falida. Eu vou dar a linha para o corte, que eu vou mandar para você os cortes, tá? Então, voltando à pergunta, este leilão em especial, falar nisso, é importante fazer um adendo em relação, ele pegou Covid, mas ele não teve absolutamente nada. Passei bem, isso é importante dizer. As pessoas têm medo depois de você, viu? Por isso é bom deixar claro. Pô, você teve Covid? Sabendo. Fica uns 5 metros aí, por favor. Não, ele teve Covid, mas não teve nenhuma sequela, não teve nenhum problema. Ficou em casa por uma questão, óbvio, de prudência, mas ele está zerado, já voltou para a rua, está até queimado hoje, não parou quieto em casa hoje também. Está rodando, foi o dia da liberação da quarentena dele hoje, então ele está liberado. Então, voltando, é uma matéria bastante... Você sabe que o preço da televisão é uma fortuna, né? Então, você teve ali, né, um escopo, uma propaganda, né, de graça, por um leilão fantástico da usina, explica, 23 anos, né? Foi o processo, então é uma coisa realmente... O outro leiloeiro que fez não teve resultado nenhum e você teve um resultado. Isso mostra alguma coisa. Eu quero que você explique para quem está assistindo, para os fóruns aí de Pernambuco não perderem a oportunidade de trabalhar com grande leiloeiro, e para aqueles que estão aqui em São Paulo, tem muita gente que tem coisas aí em Pernambuco.
As empresas são em São Vamos fazer Paulo, parceria, vamos sim. mas tem galpões aí, tem um monte de coisa, você tem já uma carteira de compradores fantásticas, de investidores, fala sobre isso também nesse corte, né? Fica à vontade, explica o desenrolar. Fica à vontade, viu? Explica direitinho, Obrigado, que foi muito Silvio. legal essa Devagarzinho. propaganda. A usina Catende, ela já foi a maior usina da América Latina, né? É uma usina importante, era uma usina importante, né? Moía bastante e decretou falência em 1995. O meu pai, como leiloeiro, atuou no processo durante muitos anos, só que não obteve êxito. As avaliações às vezes eram muito irreais e você sabe, nós sabemos que massa falida muitas vezes, a própria massa, ela não tem dinheiro para custear a manutenção dos seus próprios bens. Então, muitas vezes as massas falidas acabam tendo bens furtados, enfim, deteriorados por falta de manutenção, principalmente porque não existe recurso. Os recursos que existem, eventualmente, são pagos sempre aos credores, alguma coisa ou outra a gente, óbvio, tenta aplicar para poder manter a estrutura, né, dos bens em alta para que a gente consiga, na alienação, um bom valor. Então, o que aconteceu? Programas a programas, leilões a leilões, o negócio sempre assim, muito emperrado, porque as avaliações realmente não condiziam com o valor de mercado. Fizemos o último leilão do meu pai em 2016, logo na sequência ele faleceu, a gente fez esse leilão da usina Catende, vendemos pouquíssimas coisas, e aí o que eu resolvi? Eu resolvi reestruturar tudo. Eu realmente entrei no processo de cabeça, são mais de 150 volumes, e aí a gente vai falar de processo físico, então é ler página por página, com poeira, com alergia, aí você vai, pega, faz levantamento, vai se juntando com pessoas boas, vai contratando. Eu tenho um time espetacular, o meu escritório é maravilhoso, e a gente vai se ajudando, vai agregando, construímos, né, várias possibilidades, apresentamos, levamos a leilão e o leilão realmente foi um sucesso. Graças a Deus. Muita gente, por exemplo, que visitava nas visitações e até na forma preliminar, onde a gente estava tentando construir essa possibilidade de leilão. A gente tem aqui que entender um pouco o cenário e mercado, e aí os trabalhadores da usina, por sua vez, diziam que os bens eram extremamente valiosos. E aí a gente entende que é a visão do trabalhador. E aí levávamos empresários do ramo. Pessoas de São Paulo vieram, pessoas de Minas Gerais, de Alagoas, vários lugares do Brasil. E eu falei, Diogo, olha, esses bens são sucata. Não existe nenhum maquinário aqui. São maquinários sucateados, obsoletos. Então, a gente começa a fazer esse juízo de valor e aí o que é uma máquina de 10 mil reais passa a ser peso. Então, óbvio, o valor diminuiu bastante, mas chegou no preço do mercado. Porque a gente só consegue vender quando tem preço. Então, quando chegou no preço, a gente teve disputa, tiveram brigas aí, lances de lotes que tiveram mais de 50, 60 lances. Foi um leilão, acho que de quase 3 horas, foi um leilão muito bacana. Para você ter ideia da musculatura dessa massa falida, ainda se tratando de, como disse no início, de um processo físico, os processos físicos estão sendo muito prejudicados com a pandemia. Então, os fóruns fechados...